chegada do primeiro reforço do Flamengo na janela de transferência está confirmada. Roma envia proposta oficial de 25 milhões de euros para o Mengão. Juninho de malas prontas para o mundo árabe. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão. Um sabadão agitado. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, deixa eu falar com você que não é inscrito no canal. Nós estamos praticamente 24 horas de plantão cobrindo todas as notícias do Flamengo. Já tem uma chegada de jogador aí marcada para terça-feira e nós estaremos lá no aeroporto. Por isso eu queria pedir para você que não é inscrito e quiser acompanhar a chegada do jogador ao vivo, se inscreve no canal, você não paga nada. É só clicar no botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like, que vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre o Bayern de Munique, né? Ganhou da gente, perdeu hoje pro PSG de 2-0, partida que terminou o primeiro tempo ali em 0-0. O jogador do Bayern teve uma lesão séria, quebrou o tornozelo numa dividida com Donnarumma, e aí, segundo tempo, 2 gols do PSG avançando para a semifinal, vai pegar o vencedor de Real Madrid ou Borussia, jogo que vai começar daqui a pouco. Falar agora de dinheiro nos cofres, isso porque o Vinícius Souza assinou um contrato com o Wolfsburg e o Flamengo vai ganhar aí 3 milhões de reais por aquele mecanismo de solidariedade da FIFA ao clube formador. Vinição foi cria, né, da base do Flamengo, depois o Jorge Jesus gostava muito desse jogador, ele viajou, foi para fora e agora está indo para o futebol inglês jogar no Wolfsburg. E ele foi comprado, né, por 15 milhões de euros e aí o Flamengo fica com 3 milhões de reais, está com dia total, respeitando esse mecanismo de solidariedade. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre o Wesley. E aí eu já vou perguntar a você, torcedor rubro-negro, 160 milhões de reais mais bônus, você venderia o Wesley? Se você fosse a diretoria do Flamengo com essa proposta na sua mesa, venderia ou não o Wesley? Flazoeiro, por que você está falando isso? A informação que saiu na tarde de hoje no Gazzetta dello Sport, na Itália, é que a Roma fez uma proposta, agora sim, oficial. O dono da Roma, que também é o dono do Everton da Inglaterra, fez uma proposta ao Flamengo, proposta essa de forma oficial de 25 milhões de euros mais bônus por metas alcançadas. 25 milhões de euros não é nem tão difícil de eu mentalizar o valor, porque é o mesmo valor que o Zenit pagou pelo Gerson. Então é 160 milhões de reais. Eu queria saber a sua opinião. A proposta está na mesa do Flamengo. O Wesley, ele já falou que ele quer jogar na Europa e tal. Era para ter ido no meio do ano passado para o Atalanta, não foi. Era para ter ido no começo desse ano, a diretoria decidiu segurar. Porém, o próprio Felipe Luiz, ele já tinha falado que será muito difícil segurar o Wesley na janela do meio do ano e que o jogador teria a opção de escolher onde ele iria jogar nesse meio do ano. Então eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, se você fosse o Flamengo, aceitaria ou não a proposta de 25 milhões de euros, 160 milhões de reais para vender o Wesley? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Falar agora sobre a situação do Juninho, que topou sair do Flamengo. O Flamengo que tinha uma proposta de 2 clubes do mundo árabe, o Al-Riyad, eu acho que é assim que se fala, e o Nijama. Esses 2 clubes, eles tinham uma proposta para o Flamengo de empréstimo. 250 mil euros seria a compensação financeira que o Flamengo receberia pelo empréstimo. 1.600.000 reais.
O Flamengo ainda avalia a situação. A proposta está na mesa do Flamengo e não definiu se aceita ou não a proposta. Os empresários do atacante já pegaram essa oferta e já entregaram para a diretoria e estão no aguardo da proposta. Flazoeiro, o Juninho topa ir para a Arábia? O Juninho topa sair do Flamengo? Topa, mas não vai forçar absolutamente nada. Caso não seja cedido, o jogador vai buscar o espaço dele no time do técnico Felipe Luiz. Então a informação é essa. Tem a proposta de empréstimo de 1 ano, o Flamengo recebendo R$1.600.000 pelo empréstimo do jogador e caso o Flamengo queira, o jogador já aceitou a sinalização lá dos árabes. Mudar de assunto, falar agora sobre contratação, porque tem duas. Uma é praticamente certa, porque já tem a chegada do jogador confirmada para terça-feira, e outra ainda andando. Vou falar da que está andando, que é do Jorge Carrascal. O Flamengo vai pagar 12 milhões de euros de forma fixa pelo jogador. Serão 3 parcelas, o Flamengo vai pagar uma primeira de 4 milhões, depois outra e outra de 4 milhões. Neste momento, o Dínamo está analisando as garantias bancárias enviadas pelo Flamengo, para garantir, que o Flamengo vai pagar. Mesmo o Flamengo tendo um nome limpo na praça, às vezes precisa de uma garantia bancária para garantir que vai pagar pelo jogador. Uma outra situação, esse aqui já está praticamente fechado, é o Michael Johnston, eu acho que é assim que se fala o nome dele, jogador que joga na 2ª divisão da Inglaterra, atacante que joga pelo lado esquerdo, mas também joga pelo lado direito. Nos últimos 40 jogos ele fez 3 gols, deu 5 assistências e está chegando para o Flamengo. O atacante vai ter vínculo com o Mengão de 4 anos, válido até 2029. Ele nasceu na Escócia, porém é naturalizado irlandês e já chegou a ser convocado para a seleção irlandesa. Uma outra situação envolvendo esse jogador, ele tem 26 anos e 26 gols na carreira. O Flamengo vai pagar 37 milhões de reais por ele, e muita gente contestando esse valor pago pelo jogador, porque se a gente for analisar os números dele, é número de um jogador que é uma aposta. Esse jogador ainda é uma aposta pelos números dele. 26 anos, 26 gols. Para atacante, 40 jogos. Ele tem 3 gols em 40 jogos. O Alacian tem 15 jogos aí pelo Flamengo, dos 15. 16 jogos pelo Flamengo, dos 14. Eu, se não me engano, dos 16, 14 ele saiu do banco e tem mais gols que ele só nessa temporada. Então, assim, é uma contratação que está muita gente contestando. Assim, o torcedor rubro-negro não aprovou de bate-pronto. Tem aquela galera que fala assim, vamos esperar chegar para ver como é que o cara joga, tal. E tem aquela galera que fala, cara, o número não mente, tá aí os números do Alacian, que é um jogador que hoje a gente tem no elenco, é melhor ou são melhores do que os dele. Então, assim, tomara que o cara consiga jogar aqui. Agora, baseado nos números, os números dele é muito abaixo para um jogador que o Flamengo está pagando 37 milhões de reais. São números muito abaixo. Não sei quais são as características dele, nunca o vi jogando. Quero ver jogando e torço para que, quando vestir o manto rubro-negro, ele consiga jogar, ele consiga ter sucesso, consiga ser o melhor dentro de campo. Porém, volto a dizer, os números, ou o número, é muito abaixo do que o Flamengo está pagando, 5 milhões de libras, 37 milhões de reais. A expectativa é que o jogador chegue no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, na próxima terça-feira. Nós estaremos lá ao vivo, cobrindo tudo. Por isso que eu falo que é importante você ser inscrito no canal. Porque quando você é inscrito, é claro, a gente vai te manter informado de tudo que está se passando. Esse voo que chega de Londres pode ser o mesmo voo que trouxe o Jorginho, aquele voo que chega de manhã bem cedo. Então nós vamos estar lá fazendo toda a cobertura do Michael Johnston e torcer para que ele consiga chegar e consiga desempenhar bem o futebol dele. É o que a gente espera de todo jogador que é contratado, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, botãozão aqui embaixo.
Inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. O Johnston, ele chega no... Deixa o like e se inscreve no canal. Me ajuda aí para bater 100 inscritos. Valeu!